Fala, mas quantas vezes você foi traído por colaborador? Então, Augusto, eu quero uma cultura forte. Não se faz cultura forte colocando só os valores na parede e nunca mais revisitá-los. Esquece. O time comercial precisa de liderança diária. Nem todos os colaboradores vão se encaixar na tua cultura. E tudo bem. Se fosse um ser humano na empresa, como é que o teu colaborador descreveria essa empresa? Então, cultura para mim é identidade. Como que uma pessoa descreve? Sem eu estar dando spoiler para ela, sem eu estar dando dicas para ela. Então, primeira coisa. Segunda coisa sobre cultura é que não existe um fato, um ato único, uma técnica única para implantar e manter cultura. O que eu quero trazer para vocês aqui é o que eu acredito que é fundamento. O que é princípio para implantar e não só implantar, mas para manter a cultura, que é o que a Socorro trouxe como desafio ali. Como é que eu implanto, mas como é que eu faço manutenção, que é mais importante do que a implantação. Porque tem empresa que coloca as frases bonitas, os valores, mas se perguntar para um colaborador, o colaborador não sabe, talvez nem ele saiba como é que é os valores da empresa, o que é que conduz a empresa. Então, se eu fosse colocar aqui numa hierarquia, numa pirâmide hierárquica aqui, o que é o princípio da cultura, os princípios, os fundamentos da cultura? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é algo muito falado, mas falado da boca para fora e não vivido como deveria, que é um negócio chamado missão, visão e valores, sim ou não? Alguns já fiz a minha. E se eu perguntasse agora no microfone, você lembraria? Propósito, visão, valores? Missão é o que, Augusto? O que é a missão? Por que eu faço o que eu faço? Por que a minha empresa? Qual que é a causa que eu defendo? Qual que é o propósito que eu defendo? Augusto, por que isso é importante para a cultura? Vou já falar para vocês. Eu achava que era frescura, como um bom nordestino fala. Eu achava que era bobagem. E eu vou explicar para vocês por que não é bobagem. Missão é por que eu faço o que eu faço. Visão é para onde eu estou indo. Certo? Visão, para onde eu estou indo. E valores é o quê? Como que eu vou? Quais as regras do jogo? Como que eu vou? Fazer um teste aqui, me colocar na prova de fogo. Ô Bruno, é proibido? Mediocridade. Aleph, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Não vou perguntar mais não, tá bom, né? Então assim, eu estou colocando o meu time, quais são os valores aqui? O time sabe, conhece os valores, que a gente repete 1 milhão de vezes. A gente dá treinamento sobre os valores, a gente, revisita os valores toda hora. Toda hora. Entende? Então o time ele sabe disso. Por exemplo, Arthur, humildade ficada no chão e ambição ficada no céu. É um outro valor do grupo. Então o meu time precisa saber quais são os valores que eu vivo. Como que eu faço, como que eu vou para a minha visão. Como que eu chego na minha causa, com quais valores. E daqui a pouco eu vou voltar nisso aqui, que isso aqui é só a base. Depois que eu tenho missão, visão e valores definidos e vividos, repetidos quantas vezes forem necessárias, eu preciso achar o que eu chamo de PIC, perfil ideal de colaborador. Nem todos os colaboradores vão se encaixar na tua cultura, e tudo bem. E tudo bem, faz parte. Nem todo mundo vai querer viver a loucura que eu vivo no Grupo Vorto, e tudo bem. E tudo bem. Turma, qual que é o perfil ideal do colaborador? Vocês estão procurando quem? Por exemplo, quem dá certo geralmente no comercial? São pessoas mais influentes e dominantes no perfil comportamental. Quem que eu estou buscando para essa função? Qual o perfil ideal para essa função? Alguns, por que é importante? Porque se eu tenho uma pessoa que não quer viver, por exemplo, se a tua cultura é de hard work, trabalho duro, se o teu negócio de trabalho duro, de estudar muito, se eu tenho uma pessoa que, quer toda hora só bater horário, não quer estudar, não quer fazer o programa de desenvolvimento dela, ela vai combinar com a tua cultura? Sim ou não? Sim ou não, turma? Não vai. Então eu preciso definir o perfil ideal de colaborador. Eu preciso ter isso claro, qual o tipo de gente, porque o teu RH não vai saber bem o que faz sentido e o que não faz sentido. Quando você está no processo seletivo, você não vai saber bem. Quando eu vou fazer uma avaliação de desempenho do meu time, se eu não tenho o perfil ideal do meu colaborador, eu não vou saber se ele está no caminho certo ou no caminho errado. Eu não vou ter parâmetro, vocês concordam comigo? Eu não tenho parâmetro. Agora, tem uma coisa que eu chamo de 3 R's, certo? Alguns, o que são 3 R's? Aqui é sobre implantação e manutenção cultural, tá? Daqui a pouco eu vou voltar para isso aqui, que é importante. Só que os 3 R's eu quero destrinchar um pouco mais. O primeiro R, Augusto, são as rotinas. Quais as rotinas que reforçam, que revisitam, que cultuam a cultura? Quais são as rotinas? Por exemplo, todo dia eu tenho um matinal com o meu time comercial para cobrar o que foi feito ontem e o que vai ser feito hoje. Qual que é o compromisso de hoje? O que foi entregue ontem? O que ficou devido ontem?
E qual que é o compromisso de hoje? A matinal ele responde 2 perguntas e eu entrego também o que eu chamo de alimento mental. É algo de mentalidade. Eu entrego mentalidade para o time. Eu entrego ao... Porque, turma, deixa eu falar uma coisa que talvez alguns de vocês discordam ou já ouviram diferente de outro treinador. Não existe time comercial 100% autogerenciável. Isso é papo de quem não lidera time comercial, tá? Ah, mas eu tenho um time. Um consultor me disse é porque teu time comercial não é autogerenciável. Nunca será. Nunca será. Time comercial precisa de liderança diária. Time comercial precisa de dose de mentalidade diária. Time comercial precisa de direcionamento diário. Senão ele não performa o que ele deveria performar. Turma, hoje a gente deve ter, sei lá, nos últimos 3 anos deve ter treinado uns 5 mil vendedores, Bruno? Uns 5 mil vendedores. Então não estou falando uma coisa que eu acho, é uma coisa que a gente vive há muito tempo. Entende? Então quais são as rotinas que mantêm os meus valores, a minha visão e a minha missão no canto certo? O que faz relembrar os valores da empresa? Por exemplo, todos os meses eu tenho uma reunião mensal de reconhecimento lá no grupo. Reunião mensal. E toda reunião mensal, soltaram o som aí. E toda reunião mensal tem um tema. O tema da reunião é o valor, é um valor, por exemplo. Tem lá a reunião mensal, humildade fincada no chão e ambição fincada no céu, que é um valor do grupo. Então, todo o evento de reconhecimento vai ser em cima do valor da empresa. Mês passado, se eu não me engano, é proibido mediocridade, que é um valor meu, o valor da empresa. Então, o evento mensal foi sobre é proibido mediocridade. Se você quer ser uma pessoa abaixo da média, se você só quer fazer a média, se você só quer ser mais do que mais um, se você não quer estudar mais, cara, não é o canto no grupo Volta, o grupo Volta não é outro lugar. E tudo bem, turma, ele vai encontrar um lugar para ser mais feliz, sim ou não? Então, quais são as rotinas que me trazem lembranças da minha missão, da minha visão, principalmente dos meus valores que sustentam a visão e a missão? Porque, Augusto, eu tenho um valor que é a honestidade. E quem do teu time sabe? E como que eu revisito esse valor da empresa, que é a honestidade? Augusto, eu tenho um valor pontualidade. E tem chegado na hora mesmo? E tem dado boa noite no 8h31? Tem dado boa noite? Então, será que as minhas rotinas revisitam a base? Será que as minhas rotinas trabalham esse perfil ideal de colaborador? Entende? Segundo R, Augusto, dos 3 R's. Rituais. Rituais, turma. Por exemplo, tudo que é relevante culturalmente no mundo. Futebol. Ou letra horrível. Igreja. Religião, né? Na verdade, religião. Vou botar aqui os 2 que é mais fácil. Futebol. Todo domingo acontece o quê? Jogo, sim ou não? Quarta-feira, às vezes, né? Igreja, também, sim ou não? Domingo e quarta, às vezes? Sim ou não, turma? Então tem as rotinas. Quais são os rituais? Em determinadas religiões, todo primeiro domingo, eu tenho que fazer o quê? Santa Ceia, não é? Sim ou não? Em algumas religiões, aí é outra religião, tem outra rotina, tem outro ritual. Entende? Se eu cheguei na igreja, eu tenho que fazer um sinal. Em uma religião é outro sinal. Sim ou não? Eu tenho os meus rituais. Todo grande movimento, toda grande cultura relevante precisa ter rotinas. Segundo, rituais. Quais são os rituais? Por exemplo, o campeão do mês lá na empresa, que dá briga, né, Aleph? Ele ganha uma bola de ouro. O Aleph é nosso supervisor comercial. Ganha bola de ouro, de vendedor número 1 do mês. E a bola de ouro fica na mesa dele. Ele é reconhecido num evento mensal. Que ele foi o vendedor número 1, a bola de ouro é recebida, todo mundo bate palma, todo mundo fica lá, meu irmão, bora, e fica na mesa dele. Aí chega um cliente, a bola de ouro está na mesa dele, aí o cliente, que bola é essa aqui? Não, porque eu sou campeão do mês aqui, eu estou aqui. Entende? O cara fica o vendedor fica cheio de peito. Então quais são os rituais que relembram, que revisitam, que reforçam a minha missão, meus valores e a minha visão? Quais são os rituais? Por exemplo, todo dia tem a matinal, toda semana tem a semanal, que eu reviso funil com o time comercial, que eu vejo quais são as métricas. Toda semana, na sexta-feira, o time de consultor não atende nenhum cliente. O time de consultoria estão lá dentro internamente revisitando todos os projetos e dando feedback dos projetos, e melhorando os projetos, dando feedback, a liderança dando feedback para os consultores para melhorar. É um ritual que reforça o quanto que a gente quer que o cliente bata a meta. Então, quais são os rituais, turma? Quais são os rituais? Por exemplo, toda sexta-feira. Ô, Brunão, toda sexta-feira, 14 horas, o que é que acontece na empresa? TED Talk, o que é isso? Toda sexta-feira, 14 horas, a empresa para 30 minutos para ouvir alguém do time dar uma palestra. Aí, por exemplo, eu dei a palestra, como é a senhora? Aline.
Eu terminei a palestra, aí o RH falou assim, quem que você escolhe para a próxima? Eu escolho a Aline. E a Aline tem uma semana para se virar e pensar no tema dela e ela fazer a palestra. Isso é um ritual nosso lá que reforça os meus valores. Você entende? Então, quais são os rituais que eu posso fazer na empresa? Ainda, qual que é a segunda-feira do All Hands? Primeira segunda-feira do mês, eu tenho um All Hands. O que é o All Hands, turma? A gente abre um meeting lá, coloca toda a empresa, onde estiver, 5h30 da tarde, e a gente conta todas as novidades da empresa. Ah, estamos fazendo um M&A, uma fusão, compramos a empresa fulano de tal, estamos adquirindo não sei o quê, a empresa vai fazer esse movimento, agora vai sair um software aí. Cara, a gente fala tudo para o time saber. Então isso é um ritual e uma rotina ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo até aqui? Então, Augusto, eu quero uma cultura forte. Não se faz cultura forte colocando só os valores na parede e nunca mais revisitá-los. Esquece. Não se faz cultura forte falando uma vez o que é importante para o meu time. Esquece. Não vai ter cultura forte desse jeito. Cultura forte é repetição. Então eu preciso ter ritual, rotina. E qual que é o terceiro R, Augusto? Quem chuta aí? Alguém chuta o terceiro R? Regra. Augusto, mas aquela pessoa já está fora da minha cultura. Qual a regra que diz que está fora da cultura? Se ela sai da cultura, se ela comete um erro grave, qual a regra sobre aquilo? Ela é demitida? É uma advertência? Quantos feedbacks a pessoa recebe até ser demitida? Porque demissão não deve e não pode ser surpresa, turma. Demissão só tem uma única possibilidade de ser surpresa. Quando essa pessoa faz algo muito grave e ela não sabe que a gente descobriu. Na verdade, são duas possibilidades. Ou que ela não sabe que a gente descobriu. Igual eu também demiti o meu melhor vendedor há 2 anos atrás. Casado, 3 filhos, supervisor da empresa. Estava tendo relacionamento com a liderada direta. Na minha cultura, não funciona. Demiti. No mesmo dia que eu descobri, eu demiti no mesmo dia. E o cara era o meu primeiro colaborador. Mas a minha cultura é mais importante que o CPF. Entende? Porque dá trabalho. Então só tem uma chance, 2 chances, na verdade, essa pessoa ser demitida de surpresa. A primeira é se ele fizer algo grave que ele não saiba que eu descobri, e eu vou lá e vou demitir. A segunda é se a empresa passar por alguma catástrofe financeira e infelizmente eu vou ter que demitir. Não é? Porque eu tenho que fazer a empresa sobreviver. Sim ou não? Agora, demissão não deveria ser surpresa, turma. Tem que ter regra de feedback. Regra, cara, a gente dá 30 dias de limite, por exemplo. Às vezes eu dou 2 feedback à pessoa, no terceiro de feedback eu te dou 30 dias, uma deadline. 30 dias para você melhorar. Se você não melhorar, infelizmente não consegue caminhar junto, por isso, porque a regra é isso. Lembra lá no teu onboard, lembra que a gente falou disso? Lembra que a gente conversou naquela reunião individual que a gente teve nós dois? Então a pessoa, não, Augusto, beleza, eu vou melhorar. Então não, Augusto, tá bom, me dá esses 30 dias aí que eu vou procurar outra coisa para mim. Tudo bem. Então não deveria ser surpresa, entende? Então, Augusto, quais são as regras? As regras de promoção. Quando é que a pessoa é promovida? Quando que ela ganha um bônus, se a tua empresa tem uma cultura de bônus? Quando é que ela ganha comissão? Qual a regra de um evento como esse, por exemplo, no comercial? O que faz? O que faz uma pessoa ser demitida? O que faz uma pessoa ser contratada? O que faz uma pessoa ser promovida? Ou uma pessoa que, sei lá, perde a oportunidade de ter um cargo de liderança? Quais são as regras do jogo? Tem muita empresa, Augusto, mas é porque meu time está fora da cultura. É porque meu time não tem minha cultura. E quais são as regras que dizem isso? Se ele está fora da cultura, está na hora de... Cara, porque cultura, turma, geralmente, quando você tem uma cultura que está desgastada, você vai ter que trocar algumas pessoas para a cultura ser revitalizada. Você vai ter que ter coragem e até frieza, como disse a nossa colega Socorro, coragem e frieza para demitir pessoas até que são pessoas boas. Mas às vezes está fora da cultura ou não está entregando o que deveria. E é assim mesmo, infelizmente. Augusto, muitos colaboradores, né, falam que empresas não têm coração, tem CNPJ, né? Não é assim? Muita gente fala, mas quantas vezes você foi traído por colaborador? Quantas vezes o colaborador não estava entregando, tu deu uma chance, 2, 3 chances, depois ele virou as costas? Turma, é assim mesmo, infelizmente. Eu tenho que minimizar, tenho que me portar com o ser humano do outro lado, mas eu tenho que portar com o negócio.